entrando, é a atmosfera do curso. E agora, gente, é um convite. Então, a gente vai começar o nosso encontro, e eu queria convidá-los a embarcarem nessa jornada comigo e com o Guilherme. Na verdade, essa jornada que é em grupo, essa jornada com todos nós a bordo. Nós somos a melhor ferramenta diagnóstica de nós mesmos. Ninguém sabe mais da nossa vida e daquilo que a gente sente do que a gente mesmo. O nosso processo de autocura, e muitas pessoas trouxeram essa questão, né, de cura, que eu estou aqui para me entender melhor, ele começa pela autoinvestigação. Se eu não sei o que eu tenho, eu não sei que remédio eu tomo. Então, nós somos as maiores ferramentas, né, os maiores investigadores da gente mesmo. Só que a gente não para escutar o que a gente tem. A gente não para perceber o nosso corpo. Nosso corpo armazena nossas dores, nosso corpo armazena nossa tem tristeza guardada, tem medo, tem angústia. Ele nos conta muita coisa. Quando o ombro trava, quando a voz se fecha, quando o coração dispara, muita coisa está sendo contada para a gente. Mas será que a gente consegue escutar? Será que a gente está presente ali para escutar o que o nosso corpo conta? E a meditação, ela é um caminho de conexão com o nosso corpo, com as nossas emoções, com a nossa mente. Mente e corpo é um sistema único. Então, é uma ferramenta. Muitas pessoas trouxeram, eu estou aqui para aprender ferramenta. Então, assim, ferramentas de navegação, gente. Porque a vida é uma navegação constante. A gente está aqui em maremoto, em calmaria, o dia a dia da gente é sobre isso. Então, será que a gente consegue perceber e olhar um pouco para aquilo que a gente. Como é que a gente entende? Quais são as histórias por trás dos nossos comportamentos? Quantas vezes eu enxergo pelo em ovo na hora que acontece alguma coisa? E dispara uma emoção automática, que a gente vai falar sobre isso. Mas por que será, né, que aquela emoção disparou? Então, por exemplo, se eu consigo perceber, e a gente vai aprender uma ferramenta maravilhosa, que é o Diário do Episódio Emocional, onde a gente vai investigar um pouco mais quais são os nossos gatilhos. Então, por exemplo, eu tenho uma crença limitante, por exemplo, de não ser, sei lá, de não ser amada, né? Então, vamos supor que vou ligar para a Paulinha, que é minha amiga. Para a Paulinha, não que eu conheço muito ela, mas uma pessoa que eu conheço, que eu não conheço tanto. Enfim, eu ligo para alguém, ligo algumas vezes, toco o telefone várias vezes e a pessoa não me atende. Me dispara uma emoção de tristeza. Se eu sei um pouco mais que eu vou para esse lugar da crença de não ser amada, eu consigo entender que são histórias que eu fiz na minha cabeça. Poxa, essa pessoa não me atendeu, acho que ela não gosta de mim. Ou essa pessoa não me atendeu, o que que eu fiz para ela? Muitas vezes a gente vai para esse lugar sem nem a gente perceber. E a gente não entende por que que aquela emoção da tristeza aconteceu, por que que aquilo foi acionado, porque a gente não conhece como a gente funciona, quais são os nossos mecanismos internos, o que está por trás do nosso banco de dados, a gente vai falar sobre isso, né? Então, se eu tenho um pouco mais de consciência, então, toda vez eu vou para aquele lugar quando alguém não me atende, mas se eu entendo que é por ali que eu navego, eu consigo perceber, opa, eu estou indo para aquele lugar. A minha tristeza está chegando, o que que ela está me contando? Está me contando sobre histórias que muitas vezes não tem nada a ver com esse telefonema que não foi atendido. Então, será que a gente pode começar a contar novas histórias sobre nós mesmos? Será que a gente pode abrir esse espaço interno para que a gente abrace novas possibilidades, com mente de aprendiz mesmo, sendo curiosos sobre nossos processos internos? Então, e outro ponto que eu queria trazer aqui rapidinho para a gente refletir é essa questão de controle, né? A gente tem uma tendência a querer controlar tudo, controlar a nossa vida, que se eu controlo, nossos problemas vão, né, serem solucionados. Então, se eu tenho todas as respostas,
talvez eu possa ser mais feliz amanhã. Mas a gente já entendeu, e sei lá, gente, a pandemia foi outro dia, né? Que a gente não tem controle de fato sobre nada. E que a vida não é sobre controle, a vida não se resolve. E a vida de todo mundo é assim, a minha, a de vocês, somos todos seres humanos navegando, né? Nesses mares revoltos, que estão cada vez mais difíceis, como o Carlos falou, de serem navegados mesmo. E se a gente consegue perceber que a gente, de fato, a gente não tem esse controle mesmo, e o que a gente pode ter é desenvolver ferramentas, a gente pode dar esse espaço para a gente e ser generosos com a gente mesmo, de autocuidado, e praticar ferramentas que nos ajudem nessa navegação, a nossa vida fica mais fácil, a felicidade fica mais possível no dia a dia. Então, são ferramentas, ferramentas para lidar melhor com a vida. A meditação é uma dessas ferramentas. A respiração, porque às vezes a gente não tem 40 minutos no dia para meditar, que a gente possa parar várias vezes ao dia, e pelo simples fato da gente parar 5 minutos e respirar e prestar atenção na nossa respiração e prestar atenção no que a gente está sentindo, como eu trouxe, o que que a gente está sentindo. E se a gente respira, inspira e expira, isso também é uma microprática que vai trazendo a gente para o momento presente. Então, também são ferramentas, né? Praticando, meditando, parando, respirando, isso tudo vai trazendo para a gente, possibilitando que a gente traga mais consciência, aumento de consciência para os nossos mecanismos internos. Então, o que que a gente tem que deixar aí? Como é que a gente consegue perceber? Vamos investigar, gente, juntos? Esse daqui é o convite, né? E lembrando que todas as emoções são bem-vindas. Equilíbrio emocional não é não sentir. Se eu falo para vocês, não sintam raiva, infelizmente, gente, isso não vai ser possível. Todas as emoções são bem-vindas, elas têm uma função. A gente vai falar sobre isso. E equilíbrio emocional é a gente acolher as nossas emoções. Todos nós sentimos raiva, tristeza, inveja, ciúmes. Todos nós. Isso é do humano. Então, que a gente possa acolher as nossas emoções, que a gente possa perceber elas, como elas acontecem no nosso corpo, que a gente consiga entender mais dos nossos gatilhos emocionais, porque a gente não tem controle sobre as nossas emoções, a gente se emociona, ainda bem, mas talvez a gente possa ganhar um pouquinho de espaço e um pouquinho mais de equilíbrio com as nossas respostas emocionais. Então, o que que eu faço com aquilo que eu sinto? Se eu estou dirigindo, o cara me fecha, como é que eu não mato o coleguinha no trânsito, né? Como é que eu posso, ao invés de assassinar o coleguinha no trânsito, ter respostas mais construtivas? E tudo começa a partir da nossa consciência, tá? Eu convido a minha raiva para sentar, eu sirvo um chá para ela e eu começo a entender o que que aciona ela, da onde que vem e o que que eu faço com aquilo que eu sinto. Uhum. Com que óculos que você está vendo o mundo? Percebem? Com que óculos a gente está vendo? Se eu acordo, e aí a gente vai conversar com mais calma, e eu estou extremamente. E aí estou num dia e algo acontece, meu chefe briga comigo e eu estou navegando com óculos da raiva. Muitas vezes a gente navega com óculos da raiva sem nem perceber. O que que acontece? Eu começo a experienciar o mundo e a perceber o mundo e tudo o que acontece a partir do óculos da raiva. Então, a minha experiência ao longo do dia, ou enquanto eu estiver usando o óculos da raiva,
ela vai ser colorida pelaquela emoção. As emoções, elas colorem as nossas experiências. Por isso a importância da gente estudar sobre emoções, da gente aprender sobre emoções. Então, a minha experiência também, como do Guilherme, foi de uma busca de autoconhecimento, enfim, há muitos anos eu busco isso, há muitos anos eu pratico meditação. Há muitos anos, eu tenho um grupo há 12 anos já. Eu sou muito ansiosa, quem me conhece sabe, e bem doida muitas vezes, mas eu sei que hoje eu sou muito menos doida, muito menos ansiosa, eu ainda sou, mas eu consegui baixar o volume através da prática dos meus episódios emocionais. Eu consigo, às vezes, sim, às vezes não, ter melhores respostas, matar menos o coleguinha. Ou pelo menos me perceber nesse lugar e tentar fazer diferente. Então, assim, nós não somos a emoção, não sou a raiva. A gente está, é temporário. As emoções, elas passam. Nós não temos que ficar agarrados a isso. Eu não sou ansiedade, eu achava que eu era, mas eu não sou. Eu fico ansiosa, eu estou ansiosa em alguns momentos, em muitos momentos. Então é muito legal é, a gente perceber isso, né? E a gente entender que as emoções elas são bem-vindas e elas são nossas aliadas. O CB, ele não fala, né? Que é o programa do CB, ele não fala em emoções positivas ou negativas. Todas as emoções são bem-vindas. O que acontece é que a gente pode ter respostas mais construtivas e menos construtivas, tá? Então, esse é o convite que eu queria fazer para vocês. O programa do CIB, dentro do nosso, lá da plataforma do Nutro, tem uma aula explicando exatamente como ele surgiu, que é lindo, é muito lindo o jeito que ele surgiu, como ele foi desenhado. Então, eu convido vocês, para quem não assistiu ainda, para que a gente não tome o tempo da aula, que vocês assistam lá, tá? Tá tudo explicado lá. Tá explicado também. Você quer falar, Gui, rapidinho da pesquisa? Ou também tá isso lá no vídeo, que foi todo esse programa, ele tem comprovação científica, gente. Como eu não sei quem trouxe, né? Que queria entender um pouco mais. Programa do CIB, que foi o programa onde eu me formei, a formação que eu fiz junto com o Guilherme, na Califórnia, é onde nós nos conhecemos alguns anos atrás. Ela sempre ela é 100% comprovada cientificamente a eficácia do programa. Então, não é namastê, como o Guilherme disse. Então, isso é muito bacana. Então, tá tudo explicado lá, tá, gente? É isso que eu estou trazendo. Eu convido vocês a assistirem. Aliás, peço encarecidamente que vocês assistam todo o conteúdo que é liberado. Assim que a gente sai da aula hoje, a gente já vai liberar o módulo 2 para que vocês assistam antes da aula. É super importante que isso aconteça, tá? Por favor, para que a gente possa discutir na aula as dúvidas e que a gente possa continuar com o programa e que a gente não atrase nele, tá? Então, é um pedido que eu faço, que o Guilherme faz também. Então, assim, qual que é o propósito do CIB? É que a gente possa ter ferramentas, aprender ferramentas de controle emocional, para que a gente se entenda mais, para que a gente possa, a partir desse autoconhecimento, navegar melhor nos maremotos que são que é a vida, né, gente? Esse é o propósito do curso. Então, é equilíbrio, não é não sentir, não é colocar embaixo do tapete, é simplesmente se perceber, se conhecer e entender como funciona o nosso mecanismo interno, tá? Então, sem a prática, a coisa não vai acontecer. Então, assim, eu vou trazer rapidinho essa metáfora, que é uma metáfora tibetana, que é a metáfora do cavalo, né? Então, tinha um homem, para vocês entenderem um pouco dessa questão da emoção, tá? Então, tinha um homem numa estrada e, de repente, ele viu um cavalo
uma pessoa cavalgando num cavalo enlouquecido, assim, tá? Cavalgando meio que sem domínio em alta velocidade, como se não tivesse conduzindo esse cavalo, né? Um cavalo que estava parecendo desgovernado. E aí esse homem perguntou para esse cavaleiro que estava cavalgando o cavalo, meio assustado, ele perguntou: mas para onde que você está indo com esse cavalo desse jeito? E o homem respondeu: eu não faço a menor ideia para onde eu estou indo. Eu não sei para onde eu estou indo. Então, esse conto traz essa ideia de que muitas vezes a gente é conduzido e a gente é levado e é tomado pelas nossas emoções e a gente não sabe de onde vem, o porquê, para onde vai, e a gente responde automático, né? Então, meu medo vem, eu começo a gritar, e daí logo depois eu fico com vergonha da reação que eu tive, e eu nem me percebo naquele lugar. A palavra emoção, ela vem do latim emovere, que significa movimento, colocar em movimento. Então, a etimologia da palavra, ela vem de motor, aquilo que nos põe em movimento. Então, as emoções nos põem em movimento. Então, Aristóteles dizia que emoções são os movimentos da alma, sempre acompanhados por graus variados de sofrimento ou prazer, que afetam os homens alterando seus julgamentos. Então, gente, é maravilhoso sentir emoção. É ela que nos faz. Se eu não me alegro, a gente está super feliz de estar aqui, animadíssimos com o curso. Se a gente não tivesse emoção, a gente não estaria sentindo nada. Quer dizer, a vida não teria cor. Então, é maravilhoso. A gente se emociona de forma automática. Mas, se a gente consegue, de alguma forma, pegar um pouco as rédeas desse cavalo, se a gente consegue entender que os ventos da alegria, da raiva, da tristeza, para onde que eles estão me levando, né? Como é que eles foram acionados? Para onde que eu estou indo? Sem estar tanto no modelo automático, no piloto automático, é isso que a gente chama de equilíbrio emocional. Lembrando que emoção e a razão são uma coisa só, gente. O Guilherme fala muito bem, maravilhosa, então nem vou entrar nisso, porque mas é isso, é uma coisa só. A gente não pode esquecer disso. Que a gente tem uma mente sábia e que a gente se emociona. Como é que a gente começa a perceber esse mecanismo de acionamento das nossas emoções e como é que a gente segura um pouco essa rédea do cavalo, sem a gente ser levado enlouquecidamente para qualquer direção? Como é que a gente percebe isso? Não é uma tarefa simples, não é fácil, mas que a gente possa juntos começar a ter um pouco mais de consciência das nossas emoções e que a gente consiga domar um pouquinho o nosso cavalo, perceber para onde a gente está indo, por que a gente está indo,